de João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã, no programa que você já faz parte, né? O Saúde Você. E desde então eu pergunto, como está a família, a saúde da família e a sua saúde também? Então, a partir de agora, você vai acompanhar os destaques da edição de hoje. Você vai acompanhar a importância do aleitamento materno nos 6 primeiros meses de vida do bebê. Aqui no estúdio vamos falar sobre a mortalidade materna. E você vai ver também os benefícios do ciclismo para a sua saúde. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Saúde Você, que já está no ar. Saúde você deste final de semana e sejam bem-vindos mais uma vez. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que o aleitamento materno reduz em até 13% a mortalidade até os 5 anos de vida da criança? E além disso, evita também várias doenças? Pois é, quem tem o privilégio de amamentar sabe que é um bem enorme para a criança, além de significar um grande ato de amor. Confira. Após a gestação e o nascimento do bebê, a época de amamentação é crucial para o fortalecimento e a saúde da criança. Por ser tão importante em nosso desenvolvimento, o aleitamento materno deve ser acompanhado de uma alimentação saudável da mãe para que a criança absorva todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento saudável. Paulo Ricardo está com 8 meses, tem alimentação exclusiva de leite materno. Segundo a mãe Paula, o bebê pegou o peito desde que nasceu e nunca deu trabalho para mamar. Na hora do parto, depois que a médica trouxe ele, na mesa de cirurgia ainda, ele já botou a boca no peito e sugou. E ele mama desde que nasceu, normal, não tive problema. Só que ele não chegou a ferir, mas machuca, né? Machucava, mas a gente tem isso não. É muito amor, o amor compensa tudo. Esse é o período em que a mãe, além de cuidar de seu filho, deve também dar toda a atenção para a sua saúde e seus cuidados. Afinal, o processo de amamentação envolve mãe e filho e é um ato de amor. É através de detalhes como a alimentação que o leite produzido será positivo para a criança absorver os nutrientes e para que a mãe consiga manter uma produção de leite adequada para o bebê. Eu me alimento super bem. Eu como bastante proteína, coisas que façam bem a ele, evito o que não faz bem, me alimento bem, nem me preocupei com a estética, só pensando na alimentação dele. E a higiene do peito, eu uso sutiã apropriado para amamentação e sempre quando eu chego do trabalho eu tomo banho, me preparo para amamentar ele. E eu pretendo amamentá-lo até o dia que ele quiser. Os meus gêmeos, a menina amamentou até 2 anos e meio e o menino até 2 anos, mesmo com a introdução alimentar normal. Mas eu acho assim uma maior prova de amor, uma troca de carinho, de sentimento, é uma ligação, é um momento que só de pensar que ele vai parar de mamar já me dá uma angústia. O Banco de Leite Anita Cabral sempre realiza campanhas de amamentação e doação de leite. As taxas de aleitamento materno vêm crescendo no Brasil. E, segundo uma pesquisa recente, a amamentação está presente na vida de crianças de até 2 anos de idade. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, é recomendado o aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais, oferecendo só o leite do peito até o 6º mês de vida. O processo de amamentação ele é fundamental na realidade, né? A amamentação é a única forma da gente garantir o alimento padrão ouro
para o recém-nascido, né, e para bebês maiores e crianças também maiores. Ele é um alimento vivo, é um alimento dinâmico, que se altera conforme as necessidades do bebê, que fornece para o bebê anticorpos, né, imunidade, que esse bebê ainda não nasceu com ela completamente desenvolvida, além de nutrientes de altíssima qualidade e energia em quantidades adequadas ao desenvolvimento do bebê e da criança um pouquinho mais velha também. A gente não tem um prazo limite para o fim da amamentação, a gente tem um marco, né? A gente tem uma duração mínima, que é de 2 anos. Por que 2 anos? Até os 2 anos de idade, o leite materno ele ainda é essencial. A partir de então, ele se torna complementar, mas não deixa de ser importante. Então, caso a criança manifeste a vontade de continuar além dos 2 anos, ela pode perfeitamente, e o desmame só interessa mesmo a criança e a família. Então, esse momento de desmame é da decisão familiar, da dinâmica da criança e da sua mãe. Olha, coisa importante foi falada aí na nossa matéria, né, que o desmame realmente só interessa a criança e a família, porque existem os pitaqueiros de plantão, né? Então, assim, só realmente quem sabe, quem cuida. E aí, Paula, seu bebê tá a coisa mais linda. Para quem não sabe, Paula faz parte do nosso time aqui, do Sistema Arapuã, do nosso setor de vendas, de comercial. E tá a coisa mais linda, Paula. Eu conheci agora por vídeo, então que bom que deu tudo certo depois que Paula teve Covid. É uma longa história que a gente pode até trazer aqui para o Saúde de Você como uma história de saúde e de superação também, viu? Olha, gente, e o número de mortes de mulheres grávidas ou até 42 dias após o parto cresceu cerca de 42% no Brasil ano passado. E o que revela os dados do Sistema de Informação sobre a Mortalidade é que o Ministério da Saúde vai trazer ainda mais informação para a gente sobre isso. E falando sobre mortalidade materna, que é o nosso tema da entrevista de hoje, eu converso aqui, que é um prazer recebê-lo sempre, doutor Eduardo Sérgio, ginecologista e obstetra. Seja bem-vindo, doutor Eduardo, mais uma vez. É um prazer sempre recebê-lo e ainda mais trazendo sempre informação para a saúde da nossa população. Ok, eu agradeço o convite e sempre que possível posso tentar colaborar com mais informações. E aí, mortalidade materna. Muitas pessoas podem estar em dúvida sobre esse termo. E aí, a gente lembra da grávida pré-natal. Existe alguma correlação? Existe. A mortalidade materna é a morte de mulheres, né, no período gravídico ou puerperal. Então, ela pode morrer durante o pré-natal, durante o parto e o puerpério. Aí, o conceito é exatamente esse. As informações sobre a mortalidade materna dos últimos 3 anos, na verdade, é que houve uma modificação do nosso panorama, né? Em média, nós tínhamos na Paraíba de 30 a 35 mortes de mulheres ao ano, mortes relacionadas ao período de pré-natal, parto e puerpério, portanto, morte materna. Nos anos de 2019, nós tivemos 36 mortes de mulheres de morte materna na Paraíba. No ano de 2020, né, nós tivemos 54 mortes. Então, houve um acréscimo de 16 mortes por Covid ao número de mortes que nós já tínhamos. Então, foram 54 mortes em 2020. Tá? Em 2021, nós praticamente dobramos o número de mortes. Então, foram 72 mortes. Então, comparando com 2019, que era 36 mortes, nós tivemos 72 mortes. Então, na verdade, na Paraíba, houve o dobro de mortes. E esse dobro de mortes é que metade dessas 72, quase a metade, na verdade, 33 mortes, foram mortes relacionadas ao Covid. Então, veja aqui, qual o panorama que nós temos de informações sobre a morte materna de 2019, 20 e 21. É que 2020 foi 50%, mas de 2021 nós tivemos 100% a mais de mortes quando comparando com 2019. Né? Então, doutor Sérgio, doutor Eduardo, nessa época de Covid, eu lembro que a gente, quando voltou às gravações, a gente trouxe o ginecologista, ele falou realmente a importância das mães não deixarem de fazer o acompanhamento, porque é de extrema importância. O senhor falou aí, reforçou para a gente que está diretamente relacionado, mas fora o Covid, existem outras causas também que se tornam importantes? Sim, veja que houve uma manutenção da metade dessas mortes de 2019, que eram em média, foram 30
32 mortes, né, 36 mortes, melhor dizendo, né, a motivo de morte praticamente continua o mesmo. Afora o Covid, né, o Covid-19, que teve esse acréscimo, as mulheres morrem no Brasil e no mundo, principalmente por as síndromes hipertensivas ou doenças hipertensivas, né? Elas morrem, em segundo lugar, pelas síndromes hemorrágicas e, em terceiro lugar, pelas síndromes infecciosas, ou as infecções de maneira geral. Então, o que é que aconteceu? O ano passado, nós tivemos as síndromes infecciosas, que era terceiro lugar, passou a ser segundo, e as síndromes hemorrágicas passou a ser terceiro. E essa mudança, obviamente, foi por conta das complicações relacionadas ao Covid. Tá? E aí, uma mulher, por exemplo, que não tem hipertensão, diabetes, a gente vê que existe a diabetes gestacional, né? Sim. E aí realmente também se torna um risco, ou seja, uma comorbidade. A diabetes, ela tanto pode, ela ser anterior à gravidez, então era aquela mulher que era diabética, geralmente diabetes tipo 1, né? E tem o diabetes tipo 2, que é aquela que é geralmente com a idade, etc. E tal. E tem o diabetes gestacional. Né? Destas mulheres que desenvolvem diabetes gestacional, algumas vão permanecer diabéticas. Né? Então, uma das complicações que faz com que essa gravidez seja considerada de alto risco, então, o aumento da pressão arterial é uma possibilidade de complicação frequente, né? As alterações do diabetes também, as síndromes hemorrágicas, que são as hemorragias de maneira geral, que envolve também a pré-eclâmpsia, mas também pode acontecer placenta prévia ou hemorragias do parto, né? E as infecções. O principal motivo de infecção, né, ao longo dos últimos 20 anos, o motivo de morte era a infecção urinária. A infecção urinária continua sendo um ponto importante para que as pessoas, as mulheres, né, e a equipe de saúde, o médico, a enfermagem também, né, fique atento, porque a infecção urinária, às vezes, ela acontece na gravidez sem sintomas. Por isso que as mulheres elas devem fazer o sumário de urina a cada trimestre, né? A cada 3 meses, mesmo que não tenha queixas, essas mulheres elas devem se submeter à investigação de uma possível infecção urinária sem queixas. O que se torna perigoso, né? Se a questão do sumário de urina... Caso não investigue... Por ser assintomático, né? Exatamente. Caso ela não investigue, não seja feita essa investigação e esse diagnóstico e esse tratamento, essa infecção urinária pode se tornar uma septicemia e pode levar à morte. Existem tipos de mortalidade materna? Existem tipos. Aquelas que são diretas e indiretas. Aquelas diretas são a própria gravidez, como o diabetes gestacional, a doença hipertensiva, né? Então, são chamadas mortes obstétricas diretas. E existem aquelas indiretas. A mulher, ela tinha um problema de cardiopatia, ela tinha um outro problema de saúde, ela tinha um problema de insuficiência renal e ela engravida. Então, essa mortalidade que pode acontecer durante o período é chamada de mortalidade indireta, ou seja, não necessariamente relacionada ao produto da gravidez. E antigamente a gente ouvia falar muito em mulheres que morriam logo após o parto. Qual a relação que o senhor pode estar dando de mais informação sobre isso? Que a gente... Se comparar, obviamente, a medicina antiga com a medicina atual, tudo hoje se tornou muito mais atual e a medicina ela sempre está aqui para evoluir. Perfeito. Né? Então, sua pergunta é interessante para chamar a atenção que a mortalidade materna, em 95% dos casos, ela seria evitável. Então, esse é um ponto importante. A evitabilidade. Então, esses casos, quando eles são investigados na Secretaria de Saúde do município e também a nível estadual, eles mostram que, na verdade, essas mulheres não deveriam ter morrido. Como assim elas não deveriam ter morrido? Elas não deveriam ter morrido por quê? Porque aquelas que engravidaram e que elas tinham doenças que poderiam levá-las à morte durante o período gravídico, elas poderiam ter postergado essa gravidez. Isso é um ponto importante, o planejamento familiar, né? Então, outras mulheres, elas tinham doenças que elas estavam instáveis, a exemplo da cardiopatia e do próprio diabetes, entre outras. Então, o planejamento familiar é um ponto importante. E durante o pré-natal é você diagnosticar, como nós falamos, a questão da infecção urinária, né? Também acompanhar, ela tem hemorragias, então
se aquela mulher ela tem uma placenta baixa ou prévia, como é chamada, tá? Então ela tem que ficar num ambiente ou próximo a lugares onde, caso essa hemorragia aconteça, ela possa ser resgatada, né? Então esses cuidados, quando eles existem, eles diminuem muito a mortalidade materna. Então os países, para serem considerados desenvolvidos, um ponto a ser avaliado nesse país é se ele toma conta, se ele cuida das mulheres. Então, se o pré-natal é bem feito, se a assistência ao parto e o puerpério. Então, se você tem esses cuidados, se o município, o estado, o país tem esses cuidados, você vai ter uma baixa mortalidade materna. Então, países como os Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, né, têm serviços de saúde que cuidam da mulher desde o planejamento ao pré-natal, o parto e o puerpério. Com isso, essas questões que poderiam ser não levar à morte da mulher, elas seriam minimizadas com esse cuidado. Então, ter uma mortalidade materna baixa, um índice de mortalidade materna baixo, significa dizer que aquela população toma conta das suas gestantes ou evita que algumas mulheres engravidem para que elas não compliquem. Por isso que é um ponto que é considerado quando você vai dizer que aquele país ele é desenvolvido. E é nesse aspecto que o Brasil ainda está a desejar, né, porque as taxas de mortalidade materna ainda continuam altas. E aí também cabe a conscientização das próprias mães, né, das próprias grávidas, também, em procurar o serviço. Eu creio que se a gente for fazer um levantamento dos índices, devem ainda existir mulheres que procuram o serviço do pré-natal tardiamente. Tardiamente, então um dos pontos. Então, a procura, o planejamento familiar, a procura precoce, fazer com regularidades os exames previstos. Claro que, às vezes, é o município que não dá conta, né? Ele não disponibiliza, por exemplo, e isso acontece, o próprio sumário de urina ou a cultura de urina durante o pré-natal. Então, aquele terceiro item, que é a morte de mulheres por infecção e por infecção urinária, às vezes acontece porque não está sendo disponibilizado para essa mulher o sumário, a cultura de urina, entre outros exames que são fundamentais para que uma boa assistência, uma assistência mínima, ela seja dada. Um outro ponto importante é a questão do local do parto, né? Às vezes algumas mulheres elas têm que procurar, elas viajam às vezes 2, 3 horas para que ela tenha essa assistência ao parto. A nossa distribuição das maternidades, ela não dá conta, por exemplo, das regionais que nós temos. Então, isso é um ponto que deve ser visto do ponto de vista de saúde pública, né? Que fazer com que esses lugares onde as mulheres têm dificuldade, né, da assistência ao parto, às vezes tem maternidades, tem hospitais que funcionam durante o dia, mas à noite não tem obstetra. Então, faz com que essas dificuldades ainda aumentem mais. Sobre as doenças, doutor Eduardo, que o senhor já citou algumas, existem outras que às vezes se torna desconhecida pela população? A mais frequente que chama a atenção é a hipertensão, né? A hipertensão na gravidez, ela realmente é responsável por 60% a 70% das mortes em algumas regiões, em alguns municípios. Então, a equipe ela tem que sempre estar atenta em aferir a pressão arterial. E essa pressão arterial, ela tem um aumento súbito, na maioria das vezes. Também chama a atenção o que acontece em primigércia, aquela mulher que está grávida pela primeira vez, e no final da gravidez. Então, alguns lugares, pasme, alguns lugares, quando a mulher chega do oitavo para o 9º mês, olha, a senhora já está, não precisa mais fazer a última consulta. Quando, na verdade, a última consulta... é a mais importante, podemos dizer. Na verdade, não existe última consulta de pré-natal. Por quê? Porque o parto, ele vai acontecer, ele às vezes acontece com 38, 39 ou com 40 semanas, prever, ou 41 semanas. Então, se você se despede da paciente no início do 9º mês, significa dizer que ela está com 37 semanas, por exemplo. E ela poderá desenvolver essa hipertensão nessas últimas semanas. E nas últimas semanas, a assistência ela tem que ser semanal. E por que semanal? Porque é exatamente aí o grande número de mortes acontece no último trimestre e nas últimas semanas da gravidez. Entendi. Então, o pré-natal termina quando o bebê nasce. E não com 37, porque ela está com 37 semanas, ou com 38, ou com 39, ou com 40.
Se você se despede, se a equipe se despede, essa mulher ela fica, aspas, à deriva, ela fica solta, ela fica sozinha e às vezes ela e os familiares não percebem que a complicação está para acontecer, como é o caso da hipertensão, por exemplo. E aí a questão da anemia, me veio aqui em mente agora, pode se tornar algo perigoso também na gestação? Pode sim, pode. Na verdade, quase todas as mulheres, elas, aliás, uma das únicas medicações que ela deve ser feita quase que sistematicamente para todas as mulheres, independente da dieta, é exatamente a complementação do ferro, né? Então, essa complementação do ferro, ela deve ser feita desde o início do pré-natal e, obviamente, acompanhada. A dose, essa dose ela pode ser uma dose apenas de prevenção, profilática, mas às vezes ela precisa ser uma dose terapêutica. E outro ponto importante, às vezes ela necessita só de um comprimido de sulfato ferroso, aquele que se entrega lá na unidade da saúde da família, mas às vezes ela precisa de 2 comprimidos, por exemplo, ou até 3, vai depender do grau de anemia. Daí a importância dos exames que são feitos no início, né, no meio e no final. Então, geralmente, os exames são feitos a cada trimestre. E aí, se tornando a suplementação de extrema importância, vamos falar um pouco agora de alimentação, né? Deve influenciar também muito na questão da saúde, tanto da mamãe quanto do bebê. E pode ser possível até desenvolver uma diabetes, uma hipertensão, por falta de uma alimentação adequada. Uma orientação. Né? Então, às vezes, se acha que a mulher, por estar grávida, ela tem que comer por 2 ou por 3. E, na verdade, ela tem que comer bem. E comer bem não é comer muito. É comer proteínas, né? Então, evitar as massas em excesso, né? Os açúcares em excesso, né? Então, ela tem que... A equipe de saúde, então o médico, a enfermeira, a nutricionista, eles vão colaborar nesse sentido, ver qual o peso que ela tinha, para ver qual o peso que ela pode adquirir. Então, se tem em média, né, 9 quilos, mas isso vai depender de qual peso que essa mulher tinha até mesmo antes de engravidar, né? E uma coisa que eu gosto sempre de estar reforçando aqui também, doutor Eduardo, no programa, que também pode se tornar algo perigoso, é a automedicação. Sim. Né, na gestação, porque grávida não é qualquer coisa que pode estar usando realmente. Os medicamentos, eles podem não só levar a uma piora, digamos assim, a alteração, né, dela, mas também alguns medicamentos eles não podem ser ingeridos porque tem a gravidez, e principalmente no primeiro trimestre, mas a gravidez como um todo. Então, por exemplo, vamos citar um aqui, diuréticos, de forma geral, eles não podem ser prescritos durante a gravidez. Alguns medicamentos antifúngicos que são utilizados, por exemplo, para candidíase. Então, o fluconazol, por exemplo, também não pode ser utilizado, porque ele pode afetar o bebê. É normal ser desenvolvida a candidíase durante a gestação? Exatamente. Então, é extremamente frequente a candidíase na gravidez, mas você não pode fazer o uso, por exemplo, desse medicamento que eu citei, do fluconazol. Você vai ter que usar outros medicamentos que não afetem o bebê. Calmantes. Então, calmantes de maneira geral, você também tem que avaliar aquela mulher que já ingeriu calmante, então que calmante é esse, que medicamento é esse, se você vai reduzir a dose, se você vai precisar retirar durante algum tempo e depois retornar. Então, cada mulher ela tem que ser avaliada, porque, por outro lado, alguns medicamentos que estavam sendo ingeridos, né, já cronicamente, né, é importante que você possa substituir. Então, uma mulher, ela era hipertensa e ela até fazia uso de diurético para controlar essa hipertensão, com antihipertensivo. Então, o tipo do antihipertensivo a ser usado na gravidez, ele tem que ser modificado. Então, ela usava um medicamento e eu vou ter que substituir esse medicamento, porque ela está grávida. Para a parte natural, eu não posso usar medicação, então eu vou pular para o chá. Tem que ter cuidado da mesma forma. Chá, ela vai tomar, qual a quantidade de chá que ela deve ingerir, né? Existem aquelas modificações que acontecem no organismo materno, né? Então, ela engravidou, então o organismo ela vai modificar, a pele muda, né? Algumas áreas vão ficar mais escuras, por exemplo, e depois vão voltar ao normal. A pressão arterial, ela diminui nos primeiros 3 meses, ela volta aos níveis pressóricos depois do 4º mês, né? Então, o sistema digestório, ele funciona mais lentamente, o urinário também, e tudo isso leva a algumas questões que precisam ser conversadas, né? Então, você vai explicar que é interessante que ela fracione a alimentação,
evite a alimentação em grande quantidade, a associação com líquidos. É importante tomar água, mas não a associação durante a refeição, porque isso vai levar, né, às vezes, a mal-estar. Né? Então, tudo isso você vai explicando o fisiológico, essas modificações e o que ela precisa ajustar. Né? Ter cuidado para também não fazer ajustes desnecessários e muito radicais, né? Sim. Porque às vezes faz com que a mulher comece eu pensei que eu ia ficar muito feliz, mas as restrições, às vezes, que são impostas, né, elas são muito grandes, né? E faz com que haja uma certa tristeza, né? E aí pode desenvolver até algumas doenças psíquicas, né? Ela e pode aí, ficar doutor triste Eduardo, com a gravidez, que na verdade é um motivo da maioria das vezes, é um motivo de alegria para ela, para os familiares, para os amigos. Exato. E a gente vive numa era de internet, né? Tudo é internet, tudo é rede social. Até que ponto as fake news podem contribuir para a mortalidade materna? Ela pode contribuir com informação errada, né? Então, por exemplo, nós tivemos o período da pandemia. Então, essa questão de vacinar ou não vacinar, né? A gente está tendo que retomar isso, não só em relação ao Covid, mas em relação a outras vacinas. Então, fez com que algumas mulheres começassem a ter medo de vacinas que até eram corriqueiras, eram comuns elas serem feitas durante a gravidez. A vacina da gripe, a vacina do tétano, né? Então, essas vacinas elas continuam sendo necessárias, né? Algumas precisam ser feito o reforço. Então, a gente está tendo que retomar isso. Fazer, né, um trabalho pesado a favor da saúde das mamães, né? Exatamente. Doutor Eduardo, eu agradeço demais sua participação aqui hoje. Muito obrigado por sempre estar disponível para nós aqui de Saúde Você e da TV Arapuã também, viu? Eu é que agradeço. Muito obrigado. Maravilha. E agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Você nem pense em sair daí.